Neste episódio, o pastor Jackson Capelletti expõe Efésios a partir do capítulo 5, versículo 18 até 6, versículo 9. Deixe o evangelho alinhar seus relacionamentos e gerar verdadeira harmonia. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Meus irmãos, estamos entrando já no final, na parte final da carta aos Efésios. Hoje nós estamos vendo, já entramos no último capítulo, capítulo 6. E como eu falei, a primeira parte da carta é doutrina, a segunda parte é prática. E a cada doutrina que o apóstolo Paulo ensinou na primeira parte, ele traz agora uma aplicação prática dessa doutrina. Lá no capítulo 2, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo ensinou que os judeus e os gentios foram feitos uma única família e foram juntados por Deus em Cristo para fazerem partes do corpo de Cristo, que é o cabeça da igreja. Aqui o apóstolo Paulo, na hora de aplicar essa doutrina, esse ensino, ele traz de novo esse conceito. E como eu falei, a segunda parte da carta aos Efésios, do capítulo 4, 5 e 6, a palavra-chave é andar. Nós estamos vendo a cada semana maneiras de andar. E hoje, a maneira de andar que nós vamos ver, a prática que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, é andar em harmonia. E ele começa, como nós lemos lá no versículo 18, fazendo uma comparação. Então ele diz assim, olha, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Então ele está falando aqui, olha, vocês não devem se embriagar, estarem embriagados, entrenebecidos, porque há contenda. Vamos entender um pouco primeiro a consequência. Contenda, o que é contenda? Contenda é algo que significa desordem, significa rixa. Podemos concordar que contenda é o contrário de harmonia. Concordam? Contenda é o contrário de harmonia. Onde há harmonia, não há contenda. Onde há contenda,
não há harmonia. Essa palavra específica que o apóstolo Paulo usa aqui para contenda, em grego, é a palavra asotia, que é exatamente a mesma palavra que o apóstolo Paulo utilizou, que Lucas utilizou ao relatar o estilo de vida do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, versículo 13. Lá também, quando ele diz que o filho pródigo vivia de uma maneira dissoluta, ele usa exatamente essa mesma palavra, asotia. Asotia significa devassidão, depravação moral. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: não estejais embriagados, não se embriagueis com o vinho, porque o resultado da embriaguez é devassidão moral, é dissolução, é contenda, que é o contrário de harmonia. Mas por que isso? Porque quando nós estamos embriagados por uma substância, no caso aqui ele trouxe o vinho, essa substância ela toma controle dos nossos sentidos. E nós tiramos o filtro nosso, aquele filtro que nós temos pela educação, pela vergonha, pela timidez. Quando estamos alertas e quando estamos sóbrios, nós agimos de uma determinada maneira. Mas quando nós estamos embriagados, estamos sob o controle e o nosso cérebro está afetado por uma substância que embriaga, nós tiramos esses filtros e nós perdemos a capacidade de avaliar as consequências das nossas atitudes, sejam elas palavras, sejam elas ações. E eu gosto de pensar que quando alguém está embriagado, essa pessoa se mostra de fato quem ela é. E nós sabemos que quem nós somos é algo terrível, porque nós somos caídos e a obra da nossa carne é terrível. É rixa, é briga, é porfíria, é inveja, é discussão, é bebedices, como está lá em Gálatas capítulo 5, 19 e 21, é disputas, é brigas, e aí por aí vai. Quando nós estamos sujeitos a uma substância que nos embriaga, nós simplesmente agimos sem filtros e nós mostramos para os outros quem de fato nós somos. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, eu não quero que vocês, portanto, se embriaguem, porque ao se embriagar, vocês criarão dissolução, vocês criarão devassidão moral, porque vocês simplesmente estarão sob o controle da carne, vocês estarão sob o controle daqueles que de fato vocês são. Portanto, ao invés de vocês se embriagarem, eu quero que vocês façam outra coisa. E esse ao invés aqui ele interpretou como mas. Então ele diz assim no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas. E aí logo depois do mas, ele diz: enchei-vos do Espírito. Simples assim. Há duas opções aqui, ou duas situações. Uma, estar embriagado pelo vinho e viver na contenda. A outra, ser cheio do Espírito. E é interessante que as duas são imperativos. Esse enchei-vos do Espírito, primeiro é um verbo na voz passiva, ele é imperativo e ele está no tempo presente. Depois eu vou explicar melhor o que significa isso. Mas agora eu quero que você entenda que ele é imperativo. Portanto, há duas ordens aqui. A primeira ordem é: eu não quero que vocês se embriaguem. E a segunda ordem é: eu quero que vocês se encham do Espírito. E a gente precisa se alertar sobre isso. Porque da mesma forma que nós entendemos que não podemos nos embriagar, e nós usamos sempre essa passagem bíblica para dizer e justificar isso, entre outras, nós também entendemos que nós somos ordenados a sermos cheios do Espírito. Não tem opção. Então não é assim: eu não vou me embriagar, e se eu quiser eu vou ser cheio do Espírito. Só quem quer buscar se enche do Espírito. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Aconteceu uma situação bem interessante assim com o grande pregador Billy Graham. Diz que certa vez o pessoal da equipe dele marcou uma conversa séria com ele e disseram: nós precisamos disciplinar um dos nossos companheiros aí porque o cara está se entornando no vinho. E ele disse: ótimo, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer e vamos conversar com ele, certamente aplicaremos a disciplina.
Mas a pergunta que eu faço para vocês é: e quem nós vamos disciplinar por não estar cheio do Espírito? Vocês me trouxeram um caso aqui de um sujeito que está se embriagando e nós temos que disciplinar, e eu concordo. Mas nós vamos disciplinar quem por não estar se enchendo do Espírito? E ele colocou no mesmo patamar as duas ordens. E é isso que nós precisamos entender. Mas por quê? O que significa encher-vos do Espírito? E daí a gente precisa olhar na estrutura gramatical, por isso que eu falei. O primeiro, ele é o imperativo no plural, ou seja, enchei-vos. Significa que é para todos. Não é só para quem quer. Irmãos, quem quer ser cheio do Espírito? Não. Todo crente deve ser cheio do Espírito. O segundo, ele está no tempo presente. Vamos dizer assim, uma tradução melhor para essa palavra deveria ser: continue enchendo-vos do Espírito. Ou seja, é algo que continua. É algo que é constante na vida do crente. E a outra é um verbo passivo. Isso é interessante. Infelizmente, na língua portuguesa a gente não percebe isso. Mas no grego a gente percebe. Por isso que eu falei que o grego é maravilhoso. Para quem lê em grego, parece que está lendo a Bíblia. Já me disseram que a comparação é você assistir um filme em preto e branco e um filme colorido. No grego, esse verbo está no verbo passivo. O que significa no verbo passivo? Quer dizer que não é ao se encher do Espírito, não é algo que vem de nós, é algo que Deus faz em nós. Então, é deixar-se encher. Então, ele é um imperativo plural para todos, ele está no tempo presente, significa algo constante na nossa vida, e ele é passivo, ou seja, nós temos que nos deixar encher. E o que eu preciso fazer para poder ser cheio? E a resposta é simples. A Márcia pregou sobre isso alguns dias no culto dos jovens. Nós precisamos nos esvaziar. Só pode ser cheio algo que está vazio. Então, se eu quero cumprir essa ordem que o apóstolo Paulo está falando aqui, e eu quero ser cheio do Espírito, eu preciso primeiro me esvaziar. E esse se esvaziar pode ser muitas coisas. Pode ser me esvaziar do meu orgulho, pode ser me esvaziar da minha soberba, pode ser me esvaziar da minha vergonha, pode ser me esvaziar do meu medo, do meu receio. Há muitas coisas que nós precisamos nos esvaziar. Mas o fato é que nós, portanto, assim como somos ordenados a não nos embriagar, nós somos ordenados a nos encher do Espírito. E agora, então, daqui para frente, o apóstolo Paulo começa a falar sobre o que é ser cheio do Espírito. E ele começa a relatar o que significa ser cheio do Espírito. E de cara, logo depois de dizer isso, enchei-vos do Espírito, ele já coloca uma vírgula e ele dá 3 exemplos. O primeiro exemplo que ele traz: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Então, quem é cheio do Espírito conversa com os irmãos. Não existe vida cristã individual. Por isso não existe crente desigrejado. Crente desigrejado não é crente, porque a vida cristã demanda comunhão com os irmãos. E é interessante que o primeiro exemplo que o apóstolo Paulo traz aqui de enchei-vos do Espírito, ser uma vida cheia do Espírito, é falando entre si. O que é falar entre si? É falar, literalmente. Você vem na igreja e você olha para o seu irmão do lado. E você diz: paz do Senhor, irmão, tudo bem com você? Como está a sua vida? E aí o apóstolo Paulo dá 3 dicas do que nós devemos falar. Salmos, e aqui ele está citando o Cântico dos Judeus, o livro de Salmos. Ele está falando hinos, que provavelmente são hinos que eles cantavam nas reuniões deles. E ele está falando cânticos espirituais, que provavelmente sejam falar em línguas, momentos de adoração espiritual. E ele dá 3 exemplos do que nós devemos falar com os nossos irmãos. E todos esses exemplos que ele dá têm a ver com a palavra de Deus, salmos, hinos e cânticos espirituais. E certamente esses salmos eles servem para encorajar, eles servem para consolar, mas eles também servem para corrigir, servem para admoestar. E é esse que deve ser o nosso assunto com os nossos irmãos. Numa vida cristã saudável, nós deveríamos ter condições de chegar para um irmão e dizer: meu irmão, da forma como você está procedendo não está correto. E eu quero lhe ajudar a agir de forma correta. A vida cristã, ela se importa com o nosso irmão. E numa vida em comunidade, nós devemos ter isso.
Teoricamente, em uma comunidade, em uma igreja, qualquer membro dessa igreja tem a responsabilidade de prestar contas diante daquela igreja. E a vida dessa pessoa deveria ser um livro aberto, digamos assim. E aquela comunidade deveria ter condições de saber como está o proceder daquela pessoa. E se aquela pessoa de fato representa Cristo em todos os aspectos da vida dela. Porque ela faz parte da comunidade. E ela faz parte do mesmo corpo. E todos eles, quando ele está em qualquer lugar, ele está representando a todos. Portanto, o primeiro aspecto que o apóstolo Paulo traz aqui é isso, o relacionamento entre os irmãos. Depois ele vai explorar um pouco mais isso. Mas agora vamos para o próximo. Depois da vírgula, ele coloca cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Depois de falar com os nossos irmãos, ele diz que o segundo aspecto de uma vida cheia do Espírito é cantar e salmodiar ao Senhor, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, viver uma vida de adoração, seja cantando, seja salmodiando. Segundo foco, portanto, adorar ao Senhor. Uma vida cheia do Espírito Santo adora ao Senhor, louva ao Senhor, glorifica ao Senhor. Terceiro aspecto, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida cheia do Espírito é uma vida grata a Deus. Não é fácil isso. É só Deus para fazer isso. É só o Espírito Santo. Porque como que é fácil ser grato a Deus quando tudo dá certo? O problema é ser grato a Deus quando tudo dá errado. Quando eu perdi tudo, quando eu estou doente, quando nada está dando certo, quando eu estou sendo caluniado. Aí o problema é dar graças a Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, dando graça em tudo. A Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenderam por que precisa ser cheio do Espírito para poder fazer isso? Só quem é cheio do Espírito é capaz de dar graça. Qualquer pessoa na racionalidade vai olhar e vai dizer, mas esse sujeito é louco. E eu não estou falando aqui, irmãos, gostar de sofrer. A vida cristã é uma vida diferente de masoquista. Quem gosta de sofrer é um masoquista, que é uma patologia em alguns casos. É a pessoa que tem prazer no sofrimento. Não é isso a vida cristã. O cristão, ele não gosta de sofrer. O cristão, ele detesta o sofrimento. E ele se irrita, como nós vimos na semana passada, se ira, ele se desanima, ele chora, ele reclama, ele pergunta por quê, ele pergunta para quê. Só que dentro dele tem uma paz e tem uma alegria, que é só o Espírito Santo. Lembra do fruto do Espírito? Paz, amor e alegria. Os três aspectos que garantem isso. Então, ser crente não é eu estou sofrendo, mas eu estou gostando. Não, você pode dizer eu não estou gostando. Eu não entendo por que está acontecendo isso. Eu quero que isso passe o mais rápido possível. Mas você está tranquilo esperando em Deus. Isso é ser cristão. E aí o apóstolo Paulo termina, e daí vai ser o assunto que eu vou detalhar no restante, até o capítulo 6, versículo 9, ele faz outro exemplo de enchei-vos do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Somente pelo poder do Espírito nós podemos andar em harmonia. E aí ele traz três exemplos: marido e mulher, pais e filhos, empregadores e empregados. Ou no caso aqui, servos e senhores. Irmãos, a primeira coisa que nós podemos entender e nós devemos entender é que quando o apóstolo Paulo usa essa palavra sujeitando-vos, ele aplica aqui o conceito de autoridade, mas o conceito de autoridade bíblico, o conceito de autoridade cristão, que é diferente do conceito de autoridade que o mundo entende. E agora nós vamos entrar aqui num terreno que é o seguinte: talvez esse seja, na minha opinião, um dos textos mais usados de forma equivocada, que é o tal das mulheres ser submissa aos homens. E isso é usado tanto por quem não é crente, principalmente feministas. Porque lá na Bíblia é um absurdo, que está escrito que as mulheres têm que ser sujeitas aos maridos. Isso é um absurdo. A Bíblia precisa ser atualizada. Mas também é usado errado por crente. Já vi muito pastor em casamento pregar errado esse texto.
Já vi encontro de casal, que o pastor ficou o encontro de casal inteiro dando palestra sobre esse texto e só bateu na mulher. E eu não vou me alongar muito, porque não é o tópico nosso hoje, nós estamos falando sobre harmonia, mas o conceito bíblico de se submeter é o conceito de autoridade de Cristo. E talvez o maior exemplo da autoridade, quando foi perguntado para eles, os discípulos estavam discutindo quem é o maior no reino de Deus. E Jesus disse, deixa eu mostrar para vocês quem é o maior no reino de Deus. Dá o teu pezinho aqui que eu vou limpar o teu pezinho. Cristo ensina que, pela Bíblia, na hierarquia do reino de Deus, quanto mais alto você está na hierarquia, mais você serve. E, portanto, se submeter uns aos outros significa aquilo que o apóstolo Paulo ensinou lá na carta aos Romanos, tratar o outro como superior a nós mesmos. O apóstolo Paulo diz, em outras palavras, de se submeter uns aos outros aos romanos, ele diz, tratem a todos como superiores a vocês. Portanto, meus irmãos, submissão ela é diferente de hierarquia da autoridade, como a gente vê no mundo. A submissão na Bíblia é o governo da autoridade. Eu tenho autoridade, mas eu sou capaz de controlar essa autoridade para me submeter ao outro. E me submetendo ao outro, eu estou honrando o outro e eu estou servindo ao outro. A submissão na Bíblia diz respeito a como a autoridade é exercida. E aí, meus irmãos, a gente viu o exemplo de Cristo limpando os pés dos seus discípulos. E aqui o apóstolo Paulo diz, por isso que ele está falando isso para crente. Ele está dizendo assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Os dois sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Por isso que é uma coisa que só funciona para quem é cheio do Espírito. Há outros deveres para pessoas que são casadas em jugo desigual. O apóstolo Paulo fala sobre isso em outras cartas. Não é o caso aqui. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre crentes, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E ele traz o primeiro exemplo da mulher. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Ou seja, você deve ser sujeita ao seu marido como você é sujeita ao Senhor. Por isso, mulher crente. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. E aí terminou. E aí normalmente os que usam errado esse texto, eles param aqui, eles não continuam lendo. Mas a parte pior vem agora. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí vem o problema. Porque tem muito bonitão por aí querendo que a mulher se sujeite a ele. Mas ele não está disposto a dar a vida pela mulher. E a pergunta que eu sempre gosto de fazer, principalmente quando vem casais de namorados falar comigo, primeiro porque eu ouvi isso de um pastor quando eu comecei a namorar com a Miriam, e ele disse, cara, se é para começar a namorar, já tem que ter data de casamento marcada. E outra coisa que ele falou que eu achei interessante é assim, você está disposto a morrer por ela? Porque é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer é, a mulher cristã, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a mulher cristã, ela se sujeita a um marido que está disposto a dar a vida dele por ela. E dar a vida literalmente significa, cara, se você tiver que se atirar na frente de uma arma e tomar um tiro, você tem que fazer. O problema é que muita gente não está disposto nem a lavar a louça, né? Imagina você se atirar na frente de uma arma. E aí quer que a mulher se sujeite, né? Porque a Bíblia está escrito que tem que se sujeitar. Mas a Bíblia também está escrito que você tem que dar a sua vida pela sua mulher. Entenderam o que significa sujeitar uns aos outros agora? E aí a pergunta que fica é, qual a mulher que não quer se sujeitar a alguém que ama ela como Cristo amou a igreja e que está disposto a, se for preciso, dar a vida dele para salvar ela? E como que essa pessoa demonstra esse amor, assim como Cristo demonstra o amor pela igreja? É aí que está o segredo. E por isso só pode ser feito com harmonia. E a harmonia só é atingida quando os dois estão cheios do Espírito. E por isso o apóstolo Paulo lembra aqui o texto de Gênesis, capítulo 3, que diz assim, pois deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Olha o que significa isso, os dois são uma carne.
Quando um está bem, o outro está bem. Quando um está mal, o outro está mal. Quando um está doente, o outro está doente. Quando um está são, o outro também está são. Os dois são uma só carne, inseparável, uma união indissolúvel e inseparável. Isso é harmonia entre um casal cristão. E essa harmonia, ela só pode ser conquistada quando os dois estão cheios do Espírito Santo. Por isso é preciso que os dois busquem ser cheios do Espírito Santo. E eu falei aqui que esse texto se aplica para casais cristãos. Não use esse texto para casais de julgo desigual. Há outros textos que falam: a mulher tem que ganhar o seu marido pelo bom trato, pelo bom exemplo. O marido tem que cuidar da mulher. Quando ele é crente, ela não é. Quando ela é crente, quando ele não é. Esse texto aqui é para quando os dois são crentes. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: encham-se do Espírito e se sujeitem uns aos outros. Uma vez que o casal fez isso, e é bom que ele começa pelo casal, porque as coisas só dão certo no casal. Quando eu falei aqui na Escola Bíblica Dominical, nós tivemos uma lição alguns trimestres sobre a família, eu falei sobre isso. Quando a igreja é composta por famílias saudáveis, a igreja é saudável. Mas nunca uma igreja será saudável se você não tiver famílias saudáveis. É impossível. É o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Ele começa pela família, casal. Depois ele vai para os pais e filhos. E lá nos pais e filhos ele diz assim: filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Olha só que interessante. Ele sempre traz essa expressão, no Senhor. É para filho crente. Mulher, sujeitai-vos ao vosso marido, assim como ao Senhor. Filho, obedeça ao seu pai no Senhor. Porque isto é justo. É justo. É o certo a se fazer. Honra o teu pai e a tua mãe. E honrar não é só obedecer. Em alguns casos, honrar é até desobedecer. Honrar é respeitar. Honrar é tratar os pais de maneira digna, de maneira que eles sejam respeitados. E há situações em que, às vezes, o pai manda você fazer algo ilegal. E para honrar o seu pai, você vai ter que desobedecer ele. Honrar o seu pai, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E aí ele pega no pé dos pais. Então os filhos têm que obedecer o pai, têm que honrar o pai, porque é o primeiro mandamento. Fazendo isso, estamos cumprindo o mandamento, e há uma promessa para quem cumpre esse mandamento: que tudo vai bem e que vive por muito tempo sobre a terra. E agora ele diz para os pais: pai, não provoqueis a ira a vossos filhos. Não provoqueis a ira a vossos filhos. Não dê razão para que o seu filho fique irado com você. Não tire o seu filho do sério. E olha que interessante, para nós até faz sentido hoje isso. Puxa, ainda mais hoje em dia, né, que os filhos ganharam uma importância no lar que realmente a gente faz de tudo para que eles estejam bem, né? Mas naquela época que o apóstolo Paulo estava escrevendo isso, e eu quero dizer isso para vocês entenderem o impacto do cristianismo no mundo. Naquela época, o negócio numa família romana normal, o negócio funcionava assim. Enquanto a esposa estava em trabalho de parto, o pai estava esperando na sala. Quando a criança nascia, a primeira coisa que era feita era pegar essa criança e levado para o pai que estava esperando na sala. E a criança era colocada no colo do pai. E o pai olhava para aquela criança e ele aceitava pegar ela no colo, ou ele rejeitava pegar a criança. E se ele rejeitava, ele dizia o que era para fazer com aquela criança. Eu não quero essa criança. Então tinha 3 opções. Pela lei romana, ele podia dar para doação a criança, ele podia vender a criança, ou ele podia simplesmente matar a criança. E era totalmente legal, e o pai que quisesse fazia isso. Eu trouxe aqui no encontro de ensinadores há 2 anos atrás, se eu não me engano, uma carta de um pai para uma mãe, naquela época romana, justamente instruindo a esposa que se fosse um menino, ele estava viajando, estava longe, não chegaria a tempo do nascimento do filho, e ele escreveu a carta para a mulher dizendo: se nascer um menino, acolha. Se nascer uma menina, mate. Entenderam o impacto do cristianismo no mundo? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é só não rejeitar o seu filho. O apóstolo Paulo está colocando num outro patamar, e ele está dizendo: não provoque a ira nos seus filhos. E aí ele diz assim:
Não provoque a ira nos seus filhos, mas crie-os na doutrina e admoestação do Senhor. Crie, quer dizer, dê a ele tudo que ele precisa para crescer. Crie ele na doutrina, ou seja, na instrução, instrua ele, ensine ele, e admoeste ele no Senhor, ou seja, dê conselhos para ele. Admoestar é aconselhar. Ensine e dê conselhos. Imagine o impacto disso na igreja de Éfeso, ouvindo e lendo essa carta, ouvindo essa carta sendo lida em voz alta. Quer dizer, a lei permite que eu mate o meu filho, mas a lei de Deus está dizendo que eu, cheio do Espírito Santo, devo cuidar para que o meu filho não se irrite, devo criar o meu filho, devo ensiná-lo e devo aconselhá-lo. Isso é viver em harmonia, cheio do Espírito Santo. E aí a gente vai para o terceiro, que é: vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. O que ele está dizendo aqui, o vosso Senhor segundo a carne, ou seja, o vosso Senhor espiritualmente falando é Deus. Mas segundo a carne, você tem um Senhor. E ele está falando aqui para os escravos crentes. Mas ele também pode falar, trazendo para nós, como hoje, graças a Deus, não existem mais escravos, nós podemos falar que somos empregados. E tudo isso, toda a igreja, toda a tradição da igreja, todos os comentaristas, todos os teólogos, todos os pregadores aplicam esse conceito a empregados e empregadores. E eles dizem assim: qual é a forma, portanto, que o empregado deve lidar com o seu empregador? Com temor e tremor, traduzindo, com respeito, na sinceridade do vosso coração. Então não é só fazer de conta que é sincero, é sinceridade de coração, como a Cristo. Qual é o padrão que você tem que ser sincero com o seu patrão, assim como você é sincero com Cristo? Qual é o padrão que você tem que respeitar o seu patrão, assim como você respeita a Cristo? Não servindo à vista, ou seja, não de aparência, só trabalhando quando o patrão está olhando, só fazendo a coisa certa quando o chefe está cuidando. Não, mas não na aparência para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Ou seja, o trabalho que nós estamos fazendo nos nossos empregos, nós estamos fazendo para Deus. Eu já contei para vocês aqui algo que me marcou muito. Sempre quando vem algum líder da nossa empresa dos Estados Unidos, a gente costuma organizar um café da manhã e chama algumas pessoas para participar desse café da manhã, porque é a oportunidade que as pessoas têm, digamos, de conversar e conhecer um líder muito importante da empresa. E certa vez veio um vice-presidente da empresa e nós organizamos um café da manhã, e como era ali, se eu não me engano, mês de março, a gente resolveu chamar para aquele café da manhã só mulheres. Então estavam mulheres participando de um café da manhã com o vice-presidente. E aí sempre tem um momento ali de perguntas. E eu achei que uma mulher fez uma pergunta muito inteligente. Ela perguntou assim: o que motiva você a trabalhar? A sair de casa todo dia e trabalhar? E ela fez um adendo à pergunta dela. Ela perguntou assim: o que motiva você a sair de casa todo dia e trabalhar? E eu não quero que você diga que é para dar uma vida boa para sua família, porque isso todo mundo diz. E a resposta do vice-presidente foi: eu jamais responderia para dar uma vida boa para minha família, porque eu sou cristão. E eu saio de casa todos os dias entendendo que o meu trabalho é para glorificar a Deus. E tudo que eu faço é para que as pessoas olhem para mim e deem glória a Deus. E eu achei aquela resposta dele fantástica. E aqui nós podemos dizer que essa é uma pessoa que realmente está cumprindo isso que o apóstolo Paulo está falando. Mas o negócio não para por aí. Depois de dizer essa responsabilidade para os empregados, ele traz uma promessa. Ele diz assim: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Esse seja servo ou seja livre é o que nos autoriza a aplicar para nós hoje como empregados. Tudo aquilo que nós fizermos de bom, o Senhor vai nos recompensar, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. E aí ele muda o foco e agora ele vai falar com os empregadores. E ele diz assim: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Ou seja, para não repetir de novo, ele resume tudo. O que é então que o empregador tem que fazer? Respeitar o empregado, tratar com sinceridade do coração como ele trata a Cristo, não fazer isso só de vista, mas fazer com verdade,
e o empregador tratar o empregado como se ele estivesse tratando a Cristo. Isso é o que o apóstolo Paulo resumiu ali em fazer o mesmo. Mas daí ele coloca ainda mais responsabilidade para o empregador, deixando as ameaças. Não ameace, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Acepção de pessoas é algo condenado totalmente na Bíblia. Tiago fala muito sobre isso. Tivemos há alguns dias uma escola bíblica dominical que abordamos esse ponto. Tiago capítulo 2. Porque para Deus não há acepção de pessoas. O que significa isso? Deus trata todos da mesma maneira. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Portanto, irmãos, nós aprendemos que, assim como nós somos reconciliados por Deus e agora somos um único corpo, fazemos parte de uma única família, nós devemos viver em harmonia entre nós. E essa harmonia, ela só é conseguida quando nós nos enchemos do Espírito. Encher do Espírito é nós conversar entre nós, encher do Espírito é nós louvar a Deus com nossas atitudes, com a nossa vida, encher do Espírito é nós sermos gratos em tudo, e enchermos do Espírito é nós nos sujeitarmos uns aos outros. E aí ele dá 3 exemplos: o marido e a esposa, os pais e os filhos, os patrões e os empregados. Isto é viver em harmonia. E que Deus nos abençoe, que a gente possa se encher do Espírito, que a gente possa buscar isso constantemente em nossa vida. E nós precisamos ser esclarecidos, e por isso que a palavra de Deus nos ajuda a entender o que realmente é se encher do Espírito. E eu convido os irmãos a nos colocar em pé, vamos fazer uma oração. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a tua igreja, o teu povo, esses amados irmãos que vieram nesta segunda-feira para ouvir a sua palavra. E eu peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo fortaleça cada um de nós e que sejamos cheios, Pai. Mas como eu falei, Senhor, para que sejamos cheios, precisamos primeiro nos esvaziar. E eu peço, Pai, que o teu Espírito Santo que sonda o nosso coração nos mostre aquilo que nós precisamos deixar, aquilo que nós precisamos tirar de nossas vidas, aquilo que nós precisamos largar mão, aquilo que nós precisamos mudar, para que aí sim, Senhor, possamos ser cheios do teu Espírito. Promova, Senhor, a harmonia entre nós, Pai. Que o teu corpo glorificado seja, Senhor, testemunho e glorifique o teu nome. Amado Deus, que possamos amar uns aos outros, que possamos ter harmonia no nosso lar, na nossa família, com os nossos filhos, nossos cônjuges. Abençoe, Senhor, nos nossos relacionamentos profissionais. Querido Deus, abençoe a tua igreja. Assim, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém.